dado que passaram 10 minutos sobre a hora marcada para o início da nossa conferência, creio que o Sr. Arcebispo pode estar ocupado com alguma coisa que não possa deixar neste momento, e então vamos fazer de maneira a que ele se insira quando puder e nós damos início. Como ele terá depois, no final da conferência, ocasião de nos falar, ele próprio já me tinha dito para introduzir, apresentar o Dr. Pedro Vaz Pato e dar início propriamente à conferência. Portanto, gostava, antes de mais, de saudar o Dr. Pedro Vaz Pato, agradecer-lhe em nome do Sr. Arcebispo e meu próprio, por ter aceito o convite a presidir a esta sessão pública de apresentação da carta encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. O Dr. Pedro Vaz Pato é um amigo de longa data, conhecemos-nos quando éramos muito mais jovens, ele era mesmo ainda jovem e eu jovem sacerdote. Temos tido muitas ocasiões de trabalhar juntos a vários níveis, mas queria apresentá-lo antes de mais naquilo que é a sua principal atividade, na medida em que é juiz desembargador, já esteve na relação de Évora, neste momento não está já em Évora, mas também passou por aqui e creio que já muitas outras vezes passou aqui por esta bela cidade alentejana. A dizer ainda que o Dr. Pedro Vaz Pato é meu colega na área da atividade dos tribunais diocesanos da Igreja, que tratam fundamentalmente das causas matrimoniais. Muitas vezes trabalhou a favor de Évora estando no Patriarcado, outras vezes trabalhei eu em Évora a favor do Patriarcado, estando aqui no nosso Tribunal Interdiocesano. Dr. Pedro Vaz Pato é casado, tem 5 filhos, se eu não estou em erro, 4, já te estava a dar um a mais, com a Micaela, que é de facto uma maravilhosa mãe e esposa e que compreende estas múltiplas atividades que o Pedro tem em muitas circunstâncias, não só da sua vida profissional, mas também, sobretudo, da sua atividade como membro interno do Movimento dos Focolares. Foi aí nessa sede que nos conhecemos há tantos anos. Agradeço, portanto, ter aceito este convite. Já podemos dizer, também um especialista destas áreas da doutrina social da Igreja, na medida em que atualmente é presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz. A nossa Comissão Diocesana tem por ele também uma grande estima e, embora a nossa Comissão Diocesana seja bastante recente, mantém um contacto estreito com a Comissão Nacional a que ele preside. Portanto, tem tudo aquilo que nós podemos considerar requisitos indispensáveis para fazer uma boa apresentação desta carta encíclica do Papa Francisco. Agradeço a todos os que, entretanto, se foram ligando a nós. Desejo que este pedacinho de serão que vamos passar juntos seja aproveitado, não só pela exposição que irá fazer o Dr. Pedro Vaz Pato, mas também pela oportunidade que vos será dada de poder intervir e de poderem naturalmente dar alguns elementos de contributo ou colocar alguma questão ao Dr. Pedro Vaz Pato para se esclarecerem sobre a questão da encíclica Fratelli Tutti. Sem mais delongas, bem-vindos a todos, bom serão, e a palavra ao Dr. Pedro Vaz Pato. Boa noite a todos. Agradeço ao Sr. Cônego Silvestre as suas amáveis palavras e o facto de recordar a amizade que nos une já há tantos anos. Também saúdo o Sr. Arcebispo, Dom Francisco. Já está em linha. Vejo que já está em linha. Saúdo os meus colegas da Comissão Diocesana Justiça e Paz de Évora e quero dizer que foi com muita alegria que nós na Comissão Nacional soubemos da reanimação desta comissão e do empenho que nessa reanimação teve o Sr. Dom Francisco e também o Sr. Cônego Silvestre.
Saúde a todos. Realmente eu tenho pena de não... inicialmente também pensava deslocar-me a Évora, mas acho que conseguiremos fazer exatamente aquilo que pretendíamos desta forma. Estes meios técnicos também nos permitem que haja participação de pessoas de fora de Évora, o que também é muito bom. Então, eu queria, assim como introdução, dizer-vos o seguinte. Eu tenho a impressão que, não me recordo, de alguma encíclica do Papa ter tido um acolhimento tão positivo fora do âmbito da Igreja. E posso dar-vos alguns exemplos. Outro dia li uma notícia de que tinha havido uma sessão organizada pela Assembleia Legislativa da Madeira e representantes de todos os partidos tinham feito referências elogiosas a esta encíclica. E digo-vos também um episódio que se passou comigo e que acho particularmente significativo. Nós, na Comissão Nacional de Justiça e Paz, fizemos uma breve nota da apresentação da encíclica, que era um pouco o resumo das suas ideias principais, e divulgámos, como habitualmente, entre os nossos contactos. Mas tínhamos tido, nas nossas últimas reuniões, é sempre uma preocupação que temos, a dificuldade de chegar a as nossas mensagens, fazê-las chegar fora do âmbito da Igreja Católica. Mas, talvez providencialmente, o que é certo é que recebemos depois, em resposta a esta nossa nota de apresentação da encíclica, uma mensagem de uma organização que se chama Conselho Português para a Paz e Cooperação, que está ligado ao Partido Comunista. São partidários, mas verdadeiramente há uma certa ligação ao Partido Comunista. E a mensagem dizia, portanto, pedia-nos uma reunião em que, portanto, a propósito desta encíclica, precisamente, e da questão do desarmamento, que tem em particular atenção esta organização, e então tivemos esta reunião com uma dirigente do Partido Comunista, que eu por acaso conhecia, tinha estado com ela num debate. Ela certamente não se lembrava, mas eu lembrava-me porque tinha sido um dos primeiros debates em que eu participei na televisão, sobre um tema em que estávamos em campos opostos, era sobre o aborto, foi na altura, penso, do primeiro referendo do aborto. Portanto, tinha assim também alguma reserva em relação a este contacto, enfim, não devo dizer, devo confessar isto, não é? Mas, de facto, nesta reunião, impressionou-me a maneira como esta senhora manifestava o seu apreço por esta encíclica, o seu apreço pelo Papa. E dizia também que tinha tido uma formação católica, tinha sido da JOC antes do 25 de Abril, depois esteve afastada da Igreja durante muitos anos, mas, de facto, o Papa Francisco causava muito entusiasmo. E estava outra pessoa da direção deste Conselho Português para a Paz e Cooperação, que disse que também tinha lido a encíclica toda e que tinha apreciado muito esta encíclica. Eu, verdadeiramente, as críticas que li até agora a esta encíclica vieram de certos setores dentro da Igreja. Certos setores que também são muito críticos em relação ao Papa Francisco, e parece que estas críticas são cada vez mais intensas. E também a propósito desta encíclica, a crítica que li tinha a ver com o seguinte, também tinha a ver com o facto dela ser elogiada por setores fora do âmbito da Igreja. Concretamente, também foi elogiada pelos representantes da maçonaria, em Espanha e em Itália, que diziam que este ideal de fraternidade universal, que é veiculado pela encíclica, é também o ideal da maçonaria, e, portanto, de alguma maneira, se aproximaram, a Igreja se aproximou deste ideal da maçonaria, o que não sucedia no passado. E, portanto, isto é um motivo para estes setores críticos do Papa dizerem, vejam como realmente a mensagem da encíclica é uma mensagem, um ideal de fraternidade próximo da maçonaria, portanto, o ideal puramente humano, sem a abertura a Deus ou com uma equiparação entre todas as religiões. Eu queria, nesta introdução, e portanto como primeira referência, rebater esta crítica à encíclica. De facto,
A encíclica tem uns números que eu acho que é importante salientar, que tem como título o fundamento último da fraternidade. E diz a encíclica a respeito deste fundamento último. Sem uma abertura ao Pai de todos, não pode haver razões sólidas e estáveis para o apelo à fraternidade. Estamos convencidos que só com esta consciência de filhos que não são órfãos podemos viver em paz entre nós. Portanto, não é esta fraternidade baseia-se na consciência e na vivência de uma relação com o Pai comum. E o que também não sucede na perspectiva de todas as religiões. Por exemplo, ali um artigo interessante de um teólogo muçulmano, no jornal digital Sete Margens, em que se falava da fraternidade na perspectiva do Corão, da perspectiva do Islão, mas não se falava de um pai comum. A relação muçulmana não falam da relação com Deus como uma relação de filho com o pai. Mas, além desta referência que eu vos disse, podemos encontrar na encíclica, ou até de uma forma mais aprofundada, esta ideia de que, por exemplo, não é, diz-se no número 85, quem acredita que Deus ama cada ser humano com o amor infinito, confere-lhe uma dignidade também infinita a cada ser humano, não é? E depois, se Cristo derramou o seu sangue por todos, ninguém pode ser excluído do seu amor universal. A fonte suprema deste amor universal é a própria vida íntima de Deus, uma unidade de três pessoas, que é a origem e modelo de toda a vida comunitária. Portanto, o modelo destas relações de fraternidade encontra-se na própria vida íntima de Deus, que é esta unidade na distinção. As relações trinitárias. Depois, por exemplo, a respeito da questão da fraternidade, diz a encíclica, citando a Caritas in Veritate de Bento XVI, a razão por si só é capaz de ver a igualdade entre os homens e estabelecer uma convivência cívica entre eles, mas não consegue fundar a fraternidade. Então, é a fé que funda esta fraternidade. Depois, a respeito também ainda do fundamento da justiça, do fundamento dos direitos humanos, a encíclica cita agora o Papa João Paulo II, São João Paulo II, na encíclica Centésimos Anos, e deste modo: se não existe uma verdade transcendente, na obediência à qual o homem adquire a sua plena identidade, então não há qualquer princípio seguro que garanta relações justas entre os homens. Com efeito, o seu interesse de classe, de grupo, de nação, contrapõe-nos inevitavelmente uns aos outros. Se não se reconhece a verdade transcendente, triunfa a força do poder. Portanto, o fundamento dos direitos humanos há este fundamento transcendente, quer dizer, os direitos humanos não são uma concessão do Estado, não são uma criação do Estado ou da sociedade, e, portanto, limitam a ação do Estado, limitam até a ação da maioria da sociedade que tem uma barreira que é dada por este fundamento transcendente. Portanto, há aqui vários exemplos de que o ideal de fraternidade universal que é proposto na encíclica tem este fundamento na fé cristã. Também, depois a propósito da questão do diálogo interreligioso, e depois de citar, de afirmar que a Igreja valoriza tudo o que de verdadeiro e santo existe nas outras religiões, esclarece que, como cristãos, estou a citar, se a música do Evangelho parar de vibrar nas nossas entranhas, perderemos a alegria que brota da compaixão, a ternura que nasce da confiança, a capacidade da reconciliação que encontra a sua fonte no facto de nos sabermos sempre perdoados, enviados. Se a música do Evangelho cessar de repercutir nas nossas casas, nas nossas praças, nos postos de trabalho, na política e na economia, teremos extinguido a melodia que nos desafiava a lutar pela dignidade de cada homem e cada mulher. Outros bebem de outras fontes. Para nós, este manancial de dignidade humana e fraternidade está no Evangelho de Jesus Cristo.
Portanto, é muito clara este fundamento, tudo isto a propósito da questão do fundamento último da fraternidade. É verdade que estas verdades não têm um destaque, se calhar, tão grande, no sentido a encíclica aborda muitas questões de atualidade, muitas questões de âmbito político, social, e, por vezes, a comunicação social centra-se mais nessas questões, e isso pode dar origem, portanto, a este equívoco de pensar que se passa por cima desta questão do fundamento último da fraternidade. Mas isto também tem uma razão de ser. Eu li um comentário no site do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, de um responsável da Pastoral da Cultura da Diocese de Palermo, diocese italiana, que dava uma razão para este facto, que também também explicava este acolhimento que tem tido a encíclica. E diz este senhor que a intenção fundamental do Papa é de fazer sair a Igreja e o seu anúncio do Evangelho do gueto, da limitação que representa, o que tem representado o gueto em que a cultura do mundo moderno há muito os relegaram, e apontar para valores que essa mesma cultura acolheu e celebrou, neste caso este valor da fraternidade, da amizade social, para mostrar as suas raízes cristãs e denunciar a incoerência da sociedade atual em relação a eles. Mostrar que a Igreja tem alguma coisa a dizer ao mundo contemporâneo, não em termos confessionais, mas a responder a um problema que está diante dos olhos de todos, crentes e não crentes, evidenciando que a fraternidade central na mensagem cristã é também um valor humano e que um mundo que não a conhece como o nosso é desumano. Portanto, é esta intenção que logo no início da encíclica o Papa refere, que é de estabelecer pontes, criar pontes. Isto faz com que, ao contrário do que sucedia, ou enfim, sucede com outras encíclicas em que este fundamento teológico adquire outro destaque, e às vezes começas até por aí, não é? Portanto, por esse fundamento teológico, nesta encíclica, e também de alguma maneira na encíclica Laudato Si do Papa Francisco, é dado um outro destaque a estas questões que podem ser um ponto comum para crentes e não crentes, para pessoas de várias convicções e de várias religiões, e dessa forma consegue-se chegar a mais pessoas. Portanto, este exemplo que eu vos dei desta dirigente comunista e de outras pessoas que se têm pronunciado sobre a encíclica em termos muito positivos, tem, penso eu, a sua explicação neste facto do Papa, como referiu logo no início da encíclica, procurar criar pontes com pessoas de outras convicções, sem ocultar aquilo que é o fundamento último, que está no Evangelho. Então, agora eu poderia abordar algumas questões, sem ter a pretensão de esgotar toda a temática da encíclica, mas algumas que me parecem de salientar. Uma primeira tem a ver com a questão das identidades nacionais, do convívio entre culturas, e que é um tema hoje incontornável. Também tem a ver com as migrações, o Papa salienta como denuncia correntes que procuram, portanto, que acentuam aquilo que numa ação conjunta das Comissões de Justiça e Paz de há uns anos se chamou o nacionalismo de exclusão, que outros diziam como populismo, etc., mas é de nacionalismo de exclusão que não se confunde com o patriotismo, e vou já explicar. Portanto, o Papa valoriza o patriotismo, valoriza as identidades nacionais. O que ele salienta é que as identidades nacionais não são algo de estático ou algo que se deva colocar em oposição umas às outras. E é este aspecto que vem muito em evidência na encíclica e que eu gostaria agora de salientar, citando também alguns excertos da encíclica a este respeito. Ao caracterizar este nacionalismo de exclusão, o Papa fala em nacionalismos fechados
exacerbados, ressentidos, agressivos. O fundamento bíblico para esta abertura à fraternidade universal e para este diálogo entre nações, entre culturas, o Papa encíclica acentua isto portanto, em certas passagens do Antigo Testamento que falam do estrangeiro, do cuidado, da atenção dos direitos do estrangeiro. Deus dirige-se no Antigo Testamento aos judeus como lembrando que eles também foram estrangeiros no Egito. Depois a parábola do bom samaritano, que tem um relevo especial na encíclica e que também se deve situar a figura do samaritano no contexto judaico, em que o samaritano é visto com hostilidade, vítima de preconceitos. De alguma maneira, portanto, a figura do samaritano é provocatória no sentido de superar preconceitos, barreiras históricas. Eu lembrei-me que, se calhar, se hoje Jesus falasse de algo semelhante ou uma parábola do bom samaritano, talvez encontrasse como uma figura também objeto de hostilidade e de preconceito, podia ser o bom muçulmano, ou cá em Portugal podia ser o bom cigano. Também não é, quer dizer, não é o Evangelho, é esta figura de uma pessoa que, para além destes preconceitos, revela atenção ao próximo, não é escolhida por acaso. Mas então, a ênfase que é colocada, e que eu já há pouco referi a este respeito, é de que as culturas se enriquecem quando se abrem às outras, as culturas, as identidades nacionais. Diz-se assim: uma pessoa e um povo só são fecundos se souberem criticamente integrar no seu seio a abertura aos outros. A globalização não deve uniformizar e destruir a riqueza e singularidade de cada pessoa e cada povo. Portanto, o Papa não... Outra crítica que se tem feito ao Papa é dizer que é uma visão globalista, portanto, quer anular as identidades nacionais. Não é isso. O Papa valoriza as identidades nacionais. Mas uma cultura que se fecha pode sofrer de esclerose, é a expressão que é usada. As várias culturas cuja riqueza se foi criando ao longo dos séculos devem ser salvaguardadas para que o mundo não fique mais pobre. O Papa não ignora as diferenças nacionais. Porém, sem deixar de as estimular, a que permitam surgir de si mesmas algo de novo no encontro com outras realidades. Portanto, não são algo de estático. Estão destinadas a enriquecer-se no contacto com outras realidades. Não me encontro, continuo a citar, não me encontro com o outro se não possuo um substrato onde estou firme e enraizado. Portanto, muitas vezes tem falado da importância da memória, das raízes históricas, etc. Pois é a partir dele que posso acolher o dom do outro e oferecer-lhe algo de autêntico. Este enraizamento não significa fechamento, porque é a partir dele que pode nascer algo de novo. Cada qual ama e cuida com particular responsabilidade da sua terra e preocupa-se com o seu país, assim como deve amar e cuidar da própria casa. Porém, ao olhar para si mesmo do ponto de vista do outro, de quem é diferente, cada um pode reconhecer nele as peculiaridades da sua própria pessoa e cultura, as suas riquezas, peculiaridades e limites. As outras culturas não constituem inimigos de quem seja preciso defender-se, mas reflexos distintos da riqueza inexaurível da vida humana. Uma sã abertura não ameaça a identidade, porque ao enriquecer-se com elementos de outros lugares, uma cultura viva não faz uma cópia nem mera repetição, mas integra as novidades segundo modalidades próprias, o que provoca o nascimento de uma nova síntese que, em última análise, beneficia a todos. Isto é assim porque nenhum povo ou cultura pode obter tudo de si mesmo. Em conclusão, toda a cultura saudável é por natureza aberta e acolhedora, não estática. Nós podemos, a este respeito, lembrarmos da nossa própria experiência como portugueses, um povo que se espalhou pelo mundo inteiro e com esta experiência de contacto com outras culturas se enriqueceu. Esta questão também muitas vezes é evocada
em relação à Europa e à cultura cristã da Europa, portanto, o receio que a presença de imigrantes de outras culturas, designadamente de cultura islâmica, possa pôr em causa a cultura cristã da Europa. Eu gosto de referir, já o referi várias vezes, um discurso que o Papa deixou escrito quando visitou uma universidade de Roma em 2017, onde ele diz que a ameaça à cultura cristã europeia não vem de fora, vem dela, vem de dentro, não é? Portanto, era a fidelidade dos próprios europeus à cultura cristã que se joga o seu futuro, porque uma cultura consolida-se no contacto com outras, desde que haja uma consciência clara e madura dos seus princípios e valores. O que falta à cultura cristã europeia é esta consciência clara e madura. Portanto, se houver esta consciência clara e madura dos próprios princípios e valores, não temos que ter receio do facto de entrarmos em contacto com outras culturas. Esta questão tem a ver com as migrações, um tema que o Papa também várias vezes tem referido e que aqui nesta encíclica também tem destaque. A questão das migrações é associada também à questão do destino universal dos bens, um princípio da doutrina social da Igreja, que é reafirmado aqui nesta encíclica, e que as migrações podem ser também uma ocasião de concretizar este princípio nas relações internacionais. Porque, diz a encíclica, cada nação é corresponsável pelo desenvolvimento de todas as pessoas. As migrações são uma forma de o fazer. Nós também sabemos isso, como um povo que beneficiou do facto de daqui terem saído e continuarem a sair muitos imigrantes. Mas também é um aspecto que é importante salientar, às vezes diz-se, contrapõe-se o tipo de contributo para o desenvolvimento que representam as migrações com outra forma, que seria o auxílio ao desenvolvimento dos países, das pessoas nos seus próprios países. E o Papa também diz, o ideal seria que não fosse necessário para uma pessoa se realizar como pessoa, sair do seu país. Seria o ideal. Portanto, também essa é uma forma de concretizar esta corresponsabilidade no desenvolvimento de todos os povos, portanto, o auxílio ao desenvolvimento. Mas a realidade é que, enquanto isso não se concretizar, as pessoas também têm de ter este acesso, que se calhar não será, para algumas, não será nessa geração que verão nos seus países um desenvolvimento integral, o desenvolvimento humano. Portanto, estas são duas formas complementares que não se excluem, como às vezes se diz, mas não se excluem, de concretizar este princípio e esta corresponsabilidade no desenvolvimento. Dizem-se que com as migrações todos podem ganhar, porque todos perdem quando em qualquer lugar há pessoas e povos que não desenvolvem todo o seu potencial e toda a sua beleza por causa da pobreza. As migrações também são, sabemos isso, os imigrantes agora também contribuem para o desenvolvimento dos países da acolhimento. Mas o Papa também denuncia, às vezes, uma atitude dos países de acolhimento dos imigrantes que é utilitarista, no sentido de só receber aqueles que estão mais qualificados. Eu aqui quando li isto, lembrei-me dos nossos vistos de voo, não é? Que é que dá-se um tratamento preferencial aos estrangeiros que têm dinheiro e que, em relação àqueles que não têm, não é? Portanto, há aqui, assim, este aspecto que não me parece correto. Eu falei do princípio do destino universal dos bens, que é reafirmado nesta encíclica, como um direito que é natural, primordial, em relação a outros, designadamente em relação ao direito de propriedade privada. É também conhecido este direito, mas o direito de propriedade não deve facilitar o destino universal dos bens e não dificultá-lo. Se o dificulta, deve ser limitado. Por exemplo, em relação a este aspecto do destino universal dos bens, o Papa encara a missão dos empresários
a esta luz. Quer dizer, o papel dos empresários, a missão dos empresários, corresponde, vem de encontro a este destino universal dos bens, se a atividade empresarial servir para dar oportunidade de emprego a mais pessoas, oportunidade de trabalho a mais pessoas. O Papa valoriza muito a questão do trabalho como algo que dignifica a pessoa. E a propósito da questão da pobreza, já de outras vezes o Papa disse isto, que os subsídios, os apoios, devem ser um remédio provisório para enfrentar emergências, porque o objetivo é o de conseguir uma vida digna através do trabalho. Tenho-me lembrado deste princípio, desta questão, porque estamos numa altura em que é esta situação de emergência e deste remédio provisório que é necessário. Portanto, sabem, temos aqui, estão a ouvir pessoas ligadas à Caritas, sabem perfeitamente a realidade que estamos a viver e que viveremos ainda durante algum tempo. Há bocadinho o Padre Silvestre fez referência à minha mulher, enquanto eu faço conferências, ela dá de beber a quem tem fome. Faz todas as semanas, tem feito em colaboração com o grupo da paróquia algumas refeições, além das que faz para casa, outras refeições para distribuir na junta de freguesia, porque de facto é uma necessidade que hoje é premente. Mas isto deverá ser um remédio provisório, porque o objetivo é de conseguir uma vida digna através do trabalho. Diz a encíclica, o trabalho é uma dimensão essencial da vida social, porque não é só um modo de ganhar o pão, mas também um meio para o crescimento pessoal, para estabelecer relações sadias, expressar-se a si próprio, partilhar dons, sentir-se corresponsável do mundo e, finalmente, viver como povo. A propósito do desemprego que pode originar as transformações tecnológicas que se esperam no futuro, há quem advogue que as pessoas recebam uma renda que assegure a sua sobrevivência, mesmo que não trabalhem. Não é? É claro que isso será necessário para aquelas pessoas que não podem trabalhar, não é? Mas o ideal, como diz aqui o Papa, e penso que isto é importante, o objetivo deve ser o de conseguir uma vida digna através do trabalho. Assim, em relação a outros aspectos da economia, são abordadas várias questões, por exemplo, a dívida dos países mais pobres. Diz-se a este respeito, embora se mantenha o princípio de que toda a dívida legitimamente contraída deve ser paga, a maneira de cumprir esse dever que muitos países pobres têm para com os países ricos não deve comprometer a sua subsistência e o seu crescimento. Quer dizer, o Papa não está a dizer que não se devem pagar as dívidas, está a dizer é que há situações em que este princípio deve ceder diante de outros que são, no fundo, a garantia da sobrevivência do povo. Depois é criticado de uma forma severa a questão da especulação, por vezes são objeto de especulação financeira até os preços de bens alimentares, como se fosse uma mercadoria qualquer. Portanto, isto faz com que, em função dessa especulação, haja pessoas que passam fome. E isto é criticado de uma forma muito severa, como algo de criminoso, diz o Papa. Um aspecto que também gostaria de salientar é o valor do diálogo e como deve ele ser encarado. No início há um aspecto que é muito criticado e que tem a ver com a forma agressiva como muitas vezes hoje em dia se comunica nas redes sociais. O Papa fala em agressividade despoderada, no sentido de que às vezes se usam expressões que nunca se usariam se as pessoas estivessem a falar cara a cara, porque isso levaria a que se destruíssem todas, não é? Algo que envergonharia as pessoas, o facto de as pessoas não se, às vezes nem se conhecerem, do anonimato, ou como for, leva-as a usar expressões que de facto não constroem
de maneira nenhuma a fraternidade. E também há uma tendência nas redes sociais para as pessoas se agruparem de acordo com aquilo que pensam, e, portanto, têm facilidade ou só contactam outras pessoas que pensam da mesma maneira e desabituam-se, não têm esta capacidade de poder dialogar com quem pensa de maneira diferente. A propósito, portanto, a questão do diálogo, o Papa diz que no diálogo autêntico deve-se partir do princípio que a outra pessoa tem algo com que eu possa aprender, tem alguma coisa para me dar. Portanto, o diálogo social autêntico pressupõe a capacidade de respeitar o ponto de vista do outro, aceitando como possível que contenha convicções ou interesses legítimos. Na verdade, cito o número 210, de todos se pode aprender alguma coisa. Ninguém é inútil, ninguém é supérfluo. O que não significa, diz também o Papa, que todas as verdades estejam sujeitas a um consenso, a uma negociação. Há verdades que não mudam, que eram verdades antes de nós e sempre o serão. Portanto, o diálogo não é propriamente para nos fazer criar uma verdade, mas para a descobrir, ou para descobrir as suas implicações, que nem sempre são claras e, portanto, nesse aspecto pode ajudar-nos este diálogo. Também na política, a política não deve, é outro aspecto que portanto, na política também o diálogo é importante, mas também não se deve pensar de uma forma relativista no sentido de que as decisões políticas sejam fruto de um cálculo de vantagens e inconvenientes, do ponto de vista meramente utilitário, porque há certas ações que em si mesmas são sempre más e, portanto, não podem os fins justificar os meios. O Papa também é claro quando faz este tipo de afirmações. A propósito da política, o Papa volta a reafirmar o que já disse de outras vezes, já o disseram outros Papas, como uma sublime vocação, como uma das formas mais preciosas da caridade, porque tem a ver com o bem comum. E dá alguns exemplos do que significa a dimensão social e política da caridade. Por exemplo, diz que é caridade acompanhar a pessoa que sofre, mas também modificar as condições que provocam o seu sofrimento. É caridade dar de comer a quem tem fome, mas é também criar condições para que as pessoas possam ter um trabalho, como há pouco eu referi. Depois, outro aspecto a que é dado o relevo na encíclica e que eu gosto de aprofundar, também porque tem a ver com o meu trabalho profissional, de juiz, na área criminal, é precisamente sobre a questão da justiça, do perdão, da paz, e também ligada a esta à justiça e ao perdão. Diz a encíclica: a verdade, a misericórdia e a justiça são essenciais para construir a paz. Cada uma delas impede que as restantes sejam adulteradas. Quer dizer, o facto de se valorizar o perdão não significa passar por cima da justiça. Já o Papa João Paulo II, numa mensagem para o Dia Mundial da Paz, que eu várias vezes cito e refiro quando abordo esta questão, dizia: a justiça e o perdão são importantes, porque o perdão não significa anular as exigências da justiça, mas significa também ir para além delas, porque só ele é que queria sarar em profundidade as feridas que surgem da injustiça. Portanto, esta relação entre a justiça e o perdão leva a rejeitar quer uma perspectiva de inércia, portanto, de resignação diante da injustiça, mas também de uma perspectiva contrária de intolerância ou de violência. A verdadeira reconciliação não ignora os conflitos, mas
como diz o Papa várias vezes, a unidade supera os conflitos, sem negar, há conflitos que são inevitáveis, mas eles têm que ser superados num plano superior que preserva as preciosas potencialidades das polaridades em contraste. O amor ao inimigo, sobre a questão do amor ao inimigo, o amor à pessoa que nos faz mal, que oprime, diz o Papa, amar a todos significa amar também o opressor. Mas tal não significa consentir que continue a oprimir, ou levá-lo a pensar que é aceitável o que faz. Amar corretamente é procurar que ele deixe de oprimir, tirar-lhe o poder que não sabe usar e que o desfigura como humano. A propósito da justiça e da atenção que é devida às vítimas. A justiça é guardar a dignidade da vítima, uma dignidade que lhe foi dada por Deus. O perdão não anula as necessidades da justiça, reclama-as. Portanto, também aquilo que dizia o Papa João Paulo II, que eu referi há pouco, o perdão não é anular as exigências da justiça, mas é ir para além delas. E, portanto, vencer a vingança, não é? O perdão não conduz à impunidade, diz na encíclica. A justiça procura-se de modo adequado só por amor à própria justiça, por respeito das vítimas, para evitar novos crimes e visando preservar o bem comum, não como a suposta descarga do próprio rancor. O perdão é precisamente o que permite buscar a justiça sem cair no círculo vicioso da vingança nem da injustiça do esquecimento. Há de facto certos crimes que são de tal maneira graves que nós poderíamos pensar que nem sequer a maior vingança não seria nem a pena de morte. Depois a questão da pena de morte também vamos abordá-la, porque também é abordada na encíclica, e o que leva a rejeitar a pena de morte é também a rejeição desta ideia de vingança, que não significa que certos crimes não devam ser punidos, mas não numa perspectiva de prudente vingança, porque nem sequer isso satisfaria verdadeiramente as vítimas, as exigências das vítimas. Esta questão bom, já agora falei da pena de morte, podemos abordá-la agora. O Papa tem acentuado até numa perspectiva, enfim, podemos encontrar uma evolução na doutrina da Igreja no sentido de uma rejeição cada vez mais nítida e clara da pena de morte, mesmo em relação aos últimos passos que foram dados pelo Papa João Paulo II. Eu vejo esta evolução não no sentido de que corresponde à evolução da mentalidade moderna. Não, eu acho que deve ser vista numa perspectiva de uma fidelidade maior à pureza do Evangelho. Então, não matarás. Portanto, estas ideias de perdão, não é, que no Evangelho nós vemos em relação ao filho pródigo, em relação à mulher adulta, estes episódios que devem ser vistos também nesta perspectiva da possibilidade que deve ser sempre dada às pessoas de recomeçar. Há uma frase que é da mensagem para o Dia Mundial da Paz deste ano, que é aqui novamente referida nesta encíclica, que diz o seguinte: a pessoa não deve ser, não se deve restringir a pessoa àquilo que ela disse ou fez, mas considerar a promessa que traz em si. Portanto, acreditar sempre que há uma dignidade que nunca se perde, mesmo quando a pessoa pratica atos que são em si mesmo indignos. E o Papa também, precisamente em relação à questão da pena de morte, a distinção que deve ser feita entre condenar o crime e respeitar a dignidade da pessoa que nunca se perde. A encíclica cita João Paulo II, que diz o seguinte: nem sequer o homicida perde a sua dignidade pessoal e o próprio Deus se constitui seu garante.
E diz agora o Papa Francisco: a rejeição firme da pena de morte mostra até que ponto é possível reconhecer a dignidade inalienável de todo o ser humano e aceitar que tenha um lugar neste universo. Visto que não o nego ao pior dos criminosos, não o negarei a ninguém. Darei a todos a possibilidade de compartilhar comigo este planeta, apesar do que nos possa separar. Quer dizer, se de facto nós não, a dignidade da pessoa não se perde nem sequer quando ela comete crimes, portanto temos de reconhecer a todos. Ainda, e como já de outras vezes o disse, o Papa refere-se à prisão perpétua também como algo que se aproxima da pena de morte, fala de uma pena de morte escondida, no sentido de que é a morte da esperança, quer dizer, a pena deve sempre deixar alguma, pelo menos em princípio, não é? Alguma possibilidade da pessoa ainda se ver alguma luz ao fundo do túnel, ter alguma possibilidade de se recuperar e de se reinserir na sociedade. E a pena de prisão perpétua impede isso. É verdade que esta pena existe em outros países da Europa, que em Portugal já não existe há muito tempo, é até proibido a extradição para países onde vigora a prisão perpétua, mas também devo dizer que há muitos países que têm a prisão perpétua prevista nos seus códigos, depois não é isso, em termos depois de execução há sempre a possibilidade de liberdade condicional e quando isso existe já será admissível a extradição de uma pessoa para esses países. A questão da guerra também é e da ilegitimidade da guerra também é abordada na encíclica, reconhece a legitimidade da guerra em casos de legítima defesa, como uma linha do que afirma o catecismo, mas em situações que são muito estritas e também se alerta a encíclica para o facto de haver uma tendência para, enfim, nós se formos a ver e estudar as várias guerras, há sempre alguém que justifique, com base numa defesa possível, imaginária, todas as guerras. E portanto, a questão da guerra preventiva, não é? Portanto, a legítima defesa supõe que haja uma agressão em ato ou iminente e não abrange a chamada guerra preventiva, como se pretendeu justificar a guerra do Iraque no tempo de João Paulo II, que ele tentou por todos os meios evitar que acontecesse e depois veio a verificar-se também, ainda hoje nós conhecemos e vemos os malefícios que trouxe essa opção. O outro aspecto que é salientado nesta encíclica é a questão do armamento nuclear. Há uma convenção das Nações Unidas de proibição das armas nucleares que já foi assinado por alguns países. Santa Sé apela a que seja assinada esta convenção. Ela não é assinada pelos países que têm armas nucleares, mas também pelos países como Portugal, que pertencem à NATO, que não têm armas nucleares, mas da estratégia da NATO faz parte uma estratégia de dissuasão. Quer dizer, as armas nucleares servem para dissuadir a eventual guerra. E há até quem diga que as guerras são evitadas, portanto, a possibilidade de destruição que decorre da posse de armas nucleares evita outras guerras. Em relação a esta ideia, portanto, esta ideia de dissuasão, não é? Portanto, ameaça de destruição mútua, o Papa diz que não é esta a verdadeira paz. Portanto, a verdadeira paz não pode basear-se nesta ameaça de destruição mútua, deve basear-se numa confiança recíproca. É claro que para se vencer isto, o desarmamento digo eu, não é? Terá de ser multilateral, não se pode pensar que só um dos lados é que o vai fazer. Mas é isto que o Papa apela, dizendo que o desarmamento nuclear é não apenas um desafio, mas um imperativo ético e humanitário. Assim, para concluir, acho que se justifica uma referência à questão do diálogo interreligioso. O Papa diz que
teve inspiração para esta encíclica numa declaração muito importante que foi assinada por ele e por uma autoridade do Islão sunita. Não é, no Islão não existe uma figura que se possa equiparar ao Papa em termos de autoridade, mas de qualquer maneira portanto, este grande imã da Universidade Al-Azhar tem uma autoridade significativa, talvez a máxima autoridade, não se possa equiparar ao Papa, e este documento, portanto, aponta-se nesta linha da fraternidade universal e da a ideia de que as religiões não podem servir para justificar a violência e o terrorismo. Ainda recentemente, todos ficámos chocados com este atentado que houve na Catedral de Nice, em França, em nome do Islão. Também temos notícias assustadoras do que se passa no norte de Moçambique, onde também há vítimas de terrorismo. E também a propósito disto, há quem critica o Papa, dizendo que ele é muito ingênuo quando diz que as religiões são todas pacíficas e que o Islão é em si uma religião pacífica. Portanto, quando se vê que é invocando o Islão ouve-se, não é? E invocar o Islão para justificar este tipo de atitudes. Eu acho que, portanto, não, é importante ter presente que vítimas deste terrorismo são os cristãos, mas são também os muçulmanos que não aderem a estas ideias. E é importante estabelecer pontos com estes muçulmanos que rejeitam a violência, como é o caso desta autoridade que assinou este documento. Este documento diz o seguinte: a violência não encontra Reparei que estava sem som. Não sei se deixaram de ouvir alguma coisa. Bom, foi muito pouco, praticamente. Foi mesmo, pronto, está bem. Então, e agora então citar esta declaração também sobre a fraternidade humana, esta declaração, o documento sobre a fraternidade em prol da paz mundial e da convivência comum, que foi assinado pelo Papa Francisco e pela máxima autoridade do Islão sunita, o grande imã da Universidade Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, chamada Declaração de Abu Dhabi, que é de fevereiro de 2019. Nesta declaração diz: a violência não encontra fundamento algum nas convicções religiosas fundamentais, mas nas suas deformações. A violência em nome da religião é fruto de desvio dos ensinamentos religiosos, do uso político das religiões e também das interpretações de grupos de homens da religião que abusaram em algumas fases da história da influência do sentimento religioso sobre os corações dos homens. É importante sublinhar isto para que se diga que este tipo de gestos e de atitudes permitam afirmar que na construção da paz, ao contrário do que às vezes se diz, as religiões não são parte do problema, são parte da solução. Precisamente porque a importância que é dada à religião por muitas pessoas deve ser o fundamento sólido para a construção da paz. Também se diz na encíclica: a crença em Deus não pode conduzir à violência. E citando o Evangelho de São João, aquele que não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Portanto, aqui uma evidência clara de que não pode, nesta perspectiva cristã, a religião servir como justificação da violência. E também ligada à questão do diálogo interreligioso está a questão da liberdade religiosa, que também é salientada a importância da liberdade religiosa nesta declaração comum e que também na encíclica é posta em relevo. Portanto, a liberdade religiosa deve ser garantida a todos, quer nos países onde os cristãos são minoria, quer naqueles onde são maioria. E pronto, eu procurei, assim, desta forma, dar uma pequena ideia, enfim, é uma apresentação da encíclica, não é propriamente
para dispensar a sua leitura, mas também reconheço que para algumas pessoas pode ser difícil assim ler tudo de uma vez, mas como veem, as temáticas são muito variadas e ricas, e eu, enfim, salientei algumas delas sem ter a pretensão de esgotar todos os temas que são abordados na encíclica. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Pedro Vaz Pato. Não sei a razão por que tenho aqui dificuldade com a minha câmara, mas penso que todos me estão a conseguir ouvir. Foi de facto uma exposição brilhante, devo dizer que bastante técnica, o que também era aquilo que nós pretendíamos, ainda por cima feita a partir de um olhar jurídico e de uma competência técnica nesse âmbito, ajudou a esclarecer algumas problemáticas que me parecem ser muito importantes e que, aliás, são atualíssimas na medida em que a encíclica provocou reações múltiplas e acabamos por compreender a razão de ser de muitas delas. Mas, por aquilo que ficou claro, as reações são, na sua grande maioria, de grande apreço e de grande acolhimento por parte de uma generalidade enorme de pessoas. Abro o diálogo de todos aqueles que, cada um à sua vez, pretenderem de alguma maneira poder intervir, de o fazerem. O que certamente o Dr. Pedro Vaz Pato está disponível para responder às vossas questões. Caso contrário, não havendo neste momento ninguém que queira colocar uma questão, eu daria a palavra ao Sr. Arcebispo para que ele pudesse fazer o comentário que entendesse e depois, se não houver mais nada, darmos por concluída a nossa conferência. Não sei se me estão a ouvir. Muito boa noite a todos. Sim, muito bem, Sr. Francisco. Eu estive aqui com enorme satisfação a tirar apontamentos desta brilhante conferência que me preencheram 7 páginas. Portanto, ao nosso bom amigo Dr. Vaz Pato, muito obrigado por estar conosco, e quero também agradecer-lhe todo o trabalho que teve, a preparação cuidada de uma conferência com este nível, que certamente vai atingir a plenitude nos frutos da nossa própria coerência. E será uma conferência a compartilhar com muitas outras comunidades, porque é de facto uma conferência com uma dimensão de riqueza que não pode ficar assim apenas conosco. Nós temos que levar na vida, e o Sr. Dr. Vaz Pato tem que continuar a compartilhar este seu olhar tão próximo e, ao mesmo tempo, esta partilha que nós percebemos ser de um cristão, de alguém que assume com a vida a vivência desta mensagem. Queria agradecer também, de uma maneira muito comprometida, à nossa Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz, na pessoa do seu assistente, do Sr. Cônego Silvestre Marques, e também, de certa maneira, foi ele o núcleo gerador desta comissão, quando lhe pedi esta missão, este serviço à Arquidiocese, voltarmos a poder contar com um grupo que fizesse a leitura crítica e atenta dos acontecimentos e da vida no contexto da nossa Arquidiocese, deste Alentejo e Ribatejo, que fosse um olhar atento e que ajudasse a minha missão, na medida em que não podemos viver de improvisos,
nem estamos em circunstâncias de fazer leituras superficiais. É necessário a competência e é necessário também a dimensão técnica e a capacidade interdisciplinar para se conseguir aprofundar temáticas muito complexas que nos é dado viver nos nossos contextos eclesiais, nesta região e neste tempo. Por isso eu queria agradecer, porque há muito que me preocupava surgir uma riqueza enorme do magistério da Igreja na voz dos Papas, e agora muito concretamente do Papa Francisco, exortações apostólicas, encíclicas, e não terem de facto a dimensão da sua apresentação à Arquidiocese, a partir da cidade de Évora, onde está sediada a nossa catedral, onde estão sediados os serviços centrais da Arquidiocese e onde vive o próprio sucessor dos apóstolos, e estender depois a toda a Diocese, a todas as comunidades, dentro das nossas possibilidades. Este acontecimento pandémico gerou, sem nós prevermos, de facto, a possibilidade de todos poderem fazer o acompanhamento desta apresentação, e tivemos uma possibilidade de viver um momento diocesano que ultrapassou os limites, enfim, do espaço, que seria uma sala de conferências aqui na cidade de Évora, e depois tentarmos levar pela comunicação social e fazer chegar a todas as comunidades este momento de riqueza e de partilha. Assim foi possível, foi de um modo muito bem pensado e felizmente programado, este momento em que somos um. Gostava muito de fazer aqui uma referência a este caminho que o Papa Paulo VI, na sua atenção perante o mundo, e estávamos exatamente nas proximidades de um acontecimento que marcou a segunda metade do século XX, sobretudo a nível ético, a nível moral, em estilo de vida, foi o Maio de 68, depois foi na Epifania, na festa dos magos, dos reis, magos, como nós dizemos popularmente, a Epifania de 67 a 6 de janeiro, que São Paulo VI instituiu esta missão, este ministério, o Pontifício Conselho de Justiça e Paz. E o desenvolvimento que este instrumento deu à humanidade como um olhar cristão, e por isso mesmo um olhar humano, foi enorme, é enorme. É interessante pensarmos que na renovação da Cúria, que o Papa Francisco está a processar, no dia 1 de janeiro de 2017, ele constituiu este Pontifício Conselho de Justiça e Paz num dicastério para o serviço do desenvolvimento humano integral. É aqui que eu gostaria de facto de chegar. O Sr. Dr. Vaspato brindou-nos com temáticas, começando pela necessária fundamentação desta fraternidade, um Pai comum, a Trindade, um olhar cristão. Eu estou a sentir o eco daquela noite, como o evangelista Lucas descreve naquela proclamação: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. É um projeto de paz e é um projeto para todos os homens, de alegria, que o Senhor veio trazer. A mensagem do Evangelho leva-nos ao compromisso com a fraternidade. Não fosse o mandamento novo de Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso, nós compreendemos que só teme esta dimensão que o Papa Francisco coloca quem sente a insegurança, ou seja, perante os problemas
que o mundo coloca também aos crentes e a todos os crentes, e por isso a nós cristãos, problemas e perguntas que por vezes passam pela nossa coerência e passam também pela nossa própria história. Esta insegurança que se cria quando há outras opções e quando a pluralidade nos pede um diálogo tolerante, o medo, enfim, pode gerar uma defesa, e a defesa é muitas vezes assumida em formas de radicalismos, em formas que atacam a possibilidade do diálogo, da tolerância, do respeito pela diferença, porque isso parece que é uma ameaça ao nosso castelo, à nossa fortaleza. Só quem tem segurança, identidade aprofundada, uma capacidade de saber quem é, pode sair sem receio a dialogar com os outros numa verdadeira fraternidade e num verdadeiro respeito. E perceber que o diálogo, muito longe de comprometer o valor daquilo que eu sou, me enriquece com aquilo que os outros têm para me oferecer, porque o seu olhar é também um olhar de valor que me pode enriquecer. Por isso, haverá certamente entre nós católicos algumas posições enfermiças desta insegurança, deste receio, e com atitudes de radicalismo respondem, no fundo, não admitindo a diferença, não admitindo a fraternidade, ou vendo nesta encíclica que tenho aqui à minha frente, na sua preciosidade de mensagem cristã, vendo nela não uma identidade cristã, mas, enfim, que se situa no iluminismo, que vai buscar a Revolução Francesa os seus fundamentos, como se de facto não fosse o Evangelho, esta mensagem que brota cristalina da novidade que o Senhor nos trouxe e testemunhou com a dádiva da sua vida, que Deus é Pai, Abá, e se Ele é Pai, nós somos verdadeiramente irmãos. Só pode ser irmão quem tem por Pai o mesmo Pai. E por isso é da essência, do ADN do cristianismo, a fraternidade. Esta fraternidade que leva a dar a vida pelo irmão, como Jesus Cristo fez. E que leva à capacidade de olhar para o outro sempre na abertura do seu coração, como fez com o bom ladrão, como nós dizemos, aquele que foi rejeitado por todos. Jesus não só se pôs ao lado dele, não só viveu a circunstância dele, não só encarnou todo o momento dramático que ele viveu, como no seu olhar o compreendeu ao ponto de dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi o único que o compreendeu. No meio de toda aquela aridez, aquele deserto, ecoado nos gritos crucifica-o à morte, Jesus tem um amor que lhe vem da sua experiência como filho do Pai na Trindade, a sua vivência no amor. E é exatamente esta proclamação que o Papa faz e que não nos deve de modo algum considerar que é um documento devedor de algo que não tenha a sua fundamentação no Evangelho. Claro que a fraternidade não é exclusiva dos cristãos. A fraternidade está impressa no coração de todos e por isso nós temos fome e sede de fraternidade. E o Sr. Dr. Vaz Pato, ao dizer que dialogou com pessoas diferentes e que perceberam esta encíclica e beberam nesta encíclica, nós estamos a perceber que, afinal, ela vem ao encontro do coração humano e, por isso, é algo que todos desejam. Sabemos que a paz é muito difícil de construir. Quando se perde, a paz ensina, então, que é um dom e que precisa de Deus. Quando dramaticamente
se perde a paz, a reconstrução da paz exige-nos a presença de Deus. Por isso, a valorização da paz é muito importante, a partir da justiça, a partir destes temas que aqui foram apresentados e que têm a ver com a fraternidade. O destino universal dos bens, que de facto se sobrepõe à própria propriedade privada, que devem convergir para o bem comum, a grandeza do diálogo que o Papa relembra como um valor que deve estar presente na construção da paz. Este tema que o Sr. também trouxe com uma síntese muito interessante, a questão da política. Não devemos, enfim, ajudar apenas os pobres, mas combater tudo o que leva à pobreza, a esse estado de pobreza. E essa é uma função, no fundo, identificativa e sintética da política. Depois, todo este olhar da justiça, que nos faz perceber que nunca é legítimo tirar a vida a alguém, porque a vida é, de facto, um dom supremo que nem sequer o maior criminoso perde essa dignidade. E, por isso, não é legítimo retirar a vida porque o próprio criminoso não perdeu a sua dignidade de pessoa humana. E depois a questão da relação que o Sr. Doutor colocou também com uma síntese muito clara, que foi a relação da prisão perpétua, a pena perpétua, que é de facto uma certa participação na pena de morte e de certa maneira uma morte da esperança. Depois toda a temática da guerra e da paz, enfim, a atenção que devemos ter com a questão da justificação da guerra pela dita legítima defesa, ou a guerra que se pode considerar também legítima pela sua prevenção, toda esta síntese, terminando com o diálogo religioso como algo fundamental na cultura moderna, onde a mobilidade faz com que as culturas intercambiem entre si, e este intercâmbio leva na sua mochila de imigração, na sua mochila de sociedade de grande dimensão de mobilidade, o diálogo interreligioso. Eu, de facto, li este documento e reli alguns capítulos e alguns pontos para enfim, inteirar melhor e repassar de atenção. Porém, queria aqui testemunhar que esta conferência do Sr. Vaspato me ajudou em vários aspectos da minha leitura. Quer dizer, de facto, o seu olhar de especialista, como, enfim, magistrado e como jurista, me deu alguns pormenores que eu não fui capaz de extrair. E queria terminar fazendo um apelo a todos a que esta encíclica seja um livro de mesa de cabeceira, um livro de pasta, de carteira, para os momentos mais inesperados que às vezes nos pode proporcionar a leitura, enquanto aguardamos por uma consulta ou vamos numa viagem. Nós não temos muito tempo para ler na sociedade que nos envolve. Sei que haverá pessoas que estão já em situação de aposentação, poderão ter mais tempo para o estudo, para a leitura, mas que estas páginas maravilhosas, 178 páginas de texto útil, sejam de facto companheiras agora, neste tempo que nos vai levar até ao fim do ano litúrgico, com a solenidade de Cristo Rei, e nos vai introduzir em pleno advento o caminho do Natal. E o Natal cruza-se, de facto, com uma fraternidade. É um livro muitíssimo importante para o balanço da nossa vida, neste fim de ano litúrgico, e é um livro muito importante para a programação da nossa vida. Balanço que nos leva a um exame de consciência, porque isto não é para ser somente conhecido, é para ser vivido. E hoje o eu é mais forte que o nós, e a fraternidade é a construção do nós. E hoje é muito importante conduzir as novas gerações por este caminho do nós, em família,
com os nossos filhos e netos, e é muito importante perceber o peso que tem a competição para um lugar ao sol, num tempo onde é difícil ter esse lugar ao sol na dimensão profissional, e por isso muitas vezes o outro é visto como adversário ou como competidor que eu tenho que eliminar. E é tão importante que surja neste fim de ano litúrgico como um exame de consciência. Fratelli tutti, ou seja, todos irmãos, se este valor está na minha vida, está na minha família. Mas também programar, como dizia, o novo ano, aí no tempo do Advento, a caminho do Natal. É um livro para esta quadra, para este momento litúrgico e para esta circunstância. Estou também a pensar nas pessoas que porventura estejam em situação de confinamento, que estejam em circunstâncias de quarentena. Que bela leitura. Eu queria incitar todos os meus irmãos a não passarmos à frente de Fratelli Tutti, mas a tropeçarmos neste dom, no bom sentido, a cairmos na conta, a tropeçarmos no grande desafio que o Papa lança, sem medo, sem receio, a uma humanidade para que nos reencontremos nesse grande valor que é a fraternidade. E muito antes da Revolução Francesa, fraternidade, igualdade, valores da Revolução Francesa, não é? E a sublimidade da fraternidade, vamos encontrá-la já no Evangelho. Vamos encontrá-la na descoberta de um Deus que é Pai e que nos convida a vivermos como irmãos. Por isso, abraçamos todos os que têm esta beleza e que a vão beber em qualquer fonte. A nossa é Jesus Cristo, aquele que nos mostrou o rosto do Pai. Mas abraçamos todos os que vão beber a fraternidade em diversas caminhadas e riquezas multiculturais. Nós queremos viver a fraternidade sem sermos donos da fraternidade, mas servos da fraternidade, ao serviço da fraternidade. E que cada irmão meu receba nesta noite um abraço de agradecimento por ter escolhido no seu programa, neste serão, que tinha tantas ofertas, até a nível de futebol, quis escolher este momento para se enriquecer. Parabéns, porque escolhemos bem. Padre Silvestre, a todos os membros da nossa Comissão Justiça e Paz, a um por um os abraço, na gratidão pela sua missão, pelo seu sim a este Ministério, a todos os que fomos companheiros com este belíssimo condutor que nos abriu uma estrada, o Sr. Dr. Vaspato. Um obrigado sentido e queria mesmo que sempre que surgisse um documento ao nosso alcance, tivesse este tratamento, porque vamos fazendo caminho e muitos vão descobrindo esta possibilidade de ter uma ajuda na leitura e acredito que o gosto pelo conhecimento do magistério da Igreja crescerá e se aprofundará na nossa diocese. Um abraço para todos, um obrigado muito profundo e em comunhão até breve. Muito obrigado, Sr. Arcebispo. Agradeço as suas palavras e corrigiria a minha informação de há pouco, porque acabei de ter uma notícia do nosso anfitrião alternativo que mais de 700 pessoas acompanharam ou, digamos que a conferência teve esse alcance, o que significa que em muitas outras redes terá sido também seguida e acompanhada. Mas gostava de dizer, por outro lado, que ela foi gravada e por isso estará à disposição de quem porventura a quiser consultar, voltar a ouvir e na medida em que ela possa servir para realizar exatamente os auguros do Sr. Arcebispo, estamos todos muito satisfeitos. Mais uma vez, o meu muito obrigado, naturalmente, ao Dr. Pedro Vaspato,
pela qualidade da apresentação que nos dirigiu e dizer, a terminar, que esta foi a primeira de várias conferências através do Zoom, uma vez que de 15 em 15 dias iremos agora, na sequência desta apresentação, fazer a apresentação capítulo a capítulo, de maneira a que assim o grupo que estiver motivado e interessado possa aprofundar e dialogar e partilhar este conhecimento tão importante que é, de facto, a encíclica Fratelli Tutti. Uma muito boa noite para todos, um bom domingo e a todos os que permitiram esta apresentação, em especial ao conferencista, o nosso bem-aja.